E aí pessoal, beleza? Oi, gente. Tudo bom? Hoje o rolê aleatório é um pouco mais aleatório que o normal. O Renan, ultimamente, ele tá saindo muito bem em questão a isso. Sim, né? Ué, se é aleatório, tem que ser aleatório. Meu Deus do céu. Mostra pro pessoal onde é que ele me enfia. Ó, o pessoal já tá vendo aí atrás primeiro. Deixa eu só virar aqui. Aqui. Hoje a gente vai pra um lugar diferente. Nossa senhora. Fazer uma trilhazinha aqui. Dá aí quase uns 2 km de trilha aí. Vamos chegar, mostrar um dos ícones aqui da Sérvia. Menos mal que aqui pelo menos tem sinalização, né? Que é só seguir as... É, né? Fosse reto, né? Mas é só seguir esses cotovelos assim que é meio fácil até. Só é longe. Então pessoal, continuando aí a série do brutalismo, esse aqui é a Torre Avala. E a Torre Avala, ela é uma torre que foi construída para ser torre de rádio e TV. Ela foi construída por volta de 1960, 1970, alguma coisa assim. E tu sabe quantos metros tem de altura essa torre? Quantos? Essa torre tem 205 metros de altura. 200 e poucos. E essa torre aqui não é a torre original. Sabia que ela foi refeita, reconstruída? Ah, é? Sim. Essa torre ela foi reconstruída acho que em 2010, alguma coisa assim. Porque teve um bombardeio da OTAN. 1999, se eu não me engano. Acho que é isso. E daí ela foi reconstruída, mas ela é idêntica à torre original. E daí, lá de cima do alto da torre, mostra lá o alto. É bem alta. Lá daquela de cima, lá onde é que dá pra subir, se eu não me engano o ingresso acho que é 300 ou 400 dinar, mais ou menos isso, entre 2,50 e 3,50 euros, né? Dá pra ver Vojvodina, que é um outro território que tem aqui dentro da Sérvia. Então, que aí fica a 70 km de distância. E daí esse era uma das estruturas que foi construída para mostrar a arquitetura específica da época, que era brutalista, que como nessa série a gente está mostrando, teve outros edifícios brutalistas. Só que eu vou ter que ir mais perto. A gente vai ter que subir. Olha o que a gente encontrou aqui então. Aqui, essas duas torres, elas são chamadas de Genex Tower. Ali. Dá pra ver bem, ó, galera. Então, são duas torres, né? Essas torres elas são chamadas de Genex Tower. Elas também fazem parte dos ícones do brutalismo na Sérvia. E ela foi declarada patrimônio cultural aqui da Sérvia também. Genex, na verdade, era o nome de um conglomerado que tinha na parte comercial da torre. Que as torres aqui, elas são divididas em duas. A parte comercial, que está desocupada ali, e a parte comercial, pessoal, foi vendida. Agora já teve uma outra empresa que comprou. Se eu não me engano, acho que é 2021, 2021, 2022, alguma coisa assim. E talvez aí futuramente seja até restaurada, aí a gente não sabe, né? E a outra parte aqui é a parte dos apartamentos. Então daí é a parte que o pessoal continua morando aí, parte residencial. Foi sempre residencial desde o começo. Então o nome Genex é devido a esse conglomerado que ocupava os escritórios aqui no início. Porque o nome oficial dessas torres são Western City Gate, se eu não me engano. Western City Gate, acho que é, se eu não me engano. O Renan vai botar o nome. A gente vai colocar o nome certinho aqui. É porque o que significa? Que era o portão oeste da cidade. Porque o aeroporto é pra lá. Então daí tem o portão oeste, que é nessas duas torres.
E daí no leste tem as outras 3 torres, que daí era o portão leste. E daí essas 2 torres, elas têm 135, 140 metros de altura, contando um restaurante giratório lá. Mostra lá em cima. Eu vou tentar dar um zoom aqui. Estamos de luva, galera. Tá frio, nevando. Aí, ó, que o Renan falou. O restaurante... É restaurante giratório, né? Restaurante giratório. Uhum. E daí esse restaurante ali, dizem que a parte de girar nunca funcionou direito, né? Até então a gente não sabe. Mas só que ele está desativado também. Porque como metade do prédio foi desativado, o restaurante também foi uma das partes que foi desativada. Daí ele tem lá em cima a ligação entre as 2 torres, é no 26º andar. Então dá pra ver que ele é bem alto. Assim, tanto que a gente vê, ele é chamado assim de Portão Oeste, porque a gente vê de qualquer lugar que a gente venha aqui na redondeza, né? A gente enxerga de longe essas 2 torres, né? Por causa que elas estão no meio do nada. E se vocês verem aqui, olha lá, mostra lá do outro lado, ó. Ali é os prédios padrão de bloco. Os prédios de bloco que tinha antigamente, que era da parte da Iugoslávia aqui, construção padrão, esses blocos assim, eles não são muito altos, né? E daí as construções são horizontais. E daí essas torres ficam sendo únicas aqui. O pessoal vai ver elas, consegue ver de longe. Então, justamente por isso que ela é chamada de Portão Oeste, né? Vou mostrar aqui bem pra vocês, pessoal. Apesar dela não ser muito bem cuidada, né? É um prédio bem bonito, é um prédio numa arquitetura bem diferente, assim. Ela era futurista com o pensamento de 1970, 1980, né? Que a gente via até em filmes, assim, esse tipo de arquitetura, assim, como sendo coisas de... até mesmo, assim, de disco voador lá, que é no caso que nem aquele restaurante lá em cima, né? Ó, ele parece até um disco voador lá em cima sozinho. E hoje, apesar dela ser residencial de um lado e do outro lado está desocupada, né, pessoal? Ela se tornou ponto turístico. O pessoal vai ver aqui, ó. Tem várias pessoas que vêm aqui, tiram foto, fazem filmagem. Mais um pouco do entorno aqui. Tem até um café ali do lado e um salão. Vamos pro outro lado aqui. Vamos ver essa parte que é desocupada aqui, que tem nela. Acho que era uma fonte aqui, pelo jeito, antigamente, né? Mas tá deteriorado, né? Muita pichação. Mostrar embaixo bem de perto aí, pessoal. E olha onde é que a gente vai chegar agora. Olha o tamanho desse prédio, galera. Pra vocês terem uma noção. Nossa. Vamos fazer a volta. Fazer a volta para conseguir ver melhor. Que não é um prédio, são 3 prédios. Bonito, né? Eles são gigantes, olha isso. Olha a altura disso aqui. Muito grande, né? Então, pessoal, como a gente estava falando, esse aqui não é um prédio só, são os 3 prédios e eles simbolizam o portão de entrada a leste de Belgrado.
Tanto que o nome em inglês dele é Eastergate. Vou deixar aqui escrito que fica melhor, talvez. Ele também é conhecido como Rudo 123. Daí acho que deve ser o nome que eles chamam na língua local, na língua sérvia mesmo. Então ele foi construído como um conjunto habitacional. São os 3 prédios. Esses 3 prédios eles são da década de 70. Então ali foi por volta da metade de 70 ali que foram construídos foram finalizados. E eles são tão grandes que eles ficam como se fossem um arranha-céu aqui no meio dos outros prédios, né? Uhum. Não tem de onde é que tu passe por aqui que tu não consiga ver eles, né? É Eles chamam verdade. muita atenção. Nossa. E eles têm 85 metros de altura e eles têm 28 andares. Então é mais um dos ícones da arquitetura brutalista. Então daí fica muito bem identificado quando a gente olha para os cortes, né, nos cantos, né? Uhum. Todos os cortes dos prédios, eles são bem quadrados, só que a diferença desse para os outros prédios brutalistas é que normalmente eles são largos e na horizontal, né? E esse aqui ele foi na vertical, ele foi subindo, ele parece um Lego, né? O que tu acha que ele parece? Eu acho que ele parece uma escada, isso Uma mais escada? parecido com uma escada do que com um Lego, Pode ser eu que acho. ele pareça com uma escada, dá uma olhada ali do outro lado, ó. Eu vou mostrar aqui pra galera. Do Ó. lado de lá parece uma escada, né? Subindo É. mesmo. Ó. Parece que você tá subindo mais de degrau em degrau, sabe? Degrau grandes. Aí do lado aqui é uma coisa oca, parece, né? Ali, sei lá, uma coisa muito estranha. E aqui, esse aqui também é assim, ó, gente. Ó. E o pessoal vive a vida normal aqui. Então é um conjunto habitacional normal. Como dá pra mostrar, olha ali do lado, ó. Ai, olha só, agora eu entendi uma coisa. Ele é um encaixe. O terceiro aqui, o do meio aqui, é um encaixe aqui nessas laterais aqui, ó. Tanto que ele tem até um vãozinho, ó. Ai, que show. Aham. Ele é um encaixe. Ai, que legal. Bem bacana. Sim, e o pessoal pode ver pelos próprios ar-condicionados que as pessoas moram aqui. Aham. É vida normal, é casa normal. Olha aqui do lado ali, ó. Dá pra mostrar ali, ó. Roupa estendida. Roupa estendida aqui, ó. Aqui do lado, os ar-condicionados todos. É, ó, vida normal. Eles só não cuidam tanto, né? Eu achei. Tanto, mas é que a característica do brutalismo é assim. Ele foi feito uma vez e ele tá lá. Ele é história, a história é contada que a gente continua enxergando. Sim. Então, se ele fosse reformado, ele perderia o charme dele. Não, eu digo assim, de preservado, né? Tipo assim, sim, eles fazerem alguma pra não cuidar, pra cuidar mais, né? Porque é uma coisa bem bonita de ver, assim, é uma coisa diferente. É muito bonito. Era uma das coisas que eu gostaria de ver desde quando a gente chegou, né? Sim, o Renan só procura arquitetura brutalista. Acho que ele vai virar arquiteto. Mas tu não gostava muito e agora tu tá gostando, né? É que tu acaba te encantando, porque são estruturas diferentes que tu nunca viu. Exemplo, eu nunca vi uma coisa assim, ou parecida no Brasil. A gente não tem. Lá no Brasil só tem em Brasília. Assim, eu acredito então, que em Brasília sim, os prédios são também no mesmo tipo de arquitetura, que também é da mesma época. Mas fora Brasília, quem não foi em Brasília só vai acabar encontrando aqui no leste europeu. E principalmente no nosso canal. No nosso canal, só se inscreve aí, pessoal. Quem não é inscrito ainda, se inscreve aí, acompanha os vídeos que a gente vai passar por outros lugares assim e outros lugares que contam uma história um pouco diferente do que vocês são talvez acostumados a enxergar por aí. É verdade. Eles são simplesmente gigantescos. Esse aí é mais um dos ícones do brutalismo aqui da Sérvia. Para quem não conhece, esse aqui é o Museu da Iugoslávia. Então esse complexo aqui ele é composto de 3 museus.
Ele começou a ser projetado ali por volta de 1960, nessa faixa aí. E daí esse aqui não é tão brutalista quanto os outros. Ali quem tá vendo esse vídeo aqui, tá vendo que os outros, a arquitetura é um pouco mais quadrada, triangular, assim, tem mais vincos, né? Esse aqui não é tanto. Mas esse aqui, como ele sendo um museu da Iugoslávia, assim, desse tempo, de toda a história, que tem, conta toda a história lá da Iugoslávia, lá desde 1940 e poucos, até a queda total, assim, desmanche total em 1998, se eu não me engano. Então, até esse desmanche total ali, aqui vai estar contando toda essa história. Ali passa por todo o período do Tito, ali que o Tito governou ali, que para quem não sabe também, o Tito ele é o governante mais importante da história da Sérvia. O Tito ele governou de 1945 a 1980. Então ele teve digamos, mais de 3 décadas de governo. E ele foi o único que conseguiu reunir aqui os povos. Então, tipo, essas 6 nações que eram divididas, eram 6 nações e mais 2 povos, né? Começa todo o território lá desde a Eslovênia, se o pessoal pegar Eslovênia, Croácia, Bósnia, Sérvia, Macedônia, Montenegro, todos esses 6 povos, todas essas 6 nações e mais 2 povos, eles foram unidos pelo Tito. Então esse termo Iugoslávia queria dizer, se eu não me engano, era era União dos Sérvos do Sul, alguma coisa assim. União União dos Escravos do Sul. Isso aí. Isso aí, acho que é isso aí. Se não for isso, a gente vai deixar escrito como é que era. Mas, se eu não me engano, é isso aí. Então, o Tito, ele era amado pelas pessoas. Ele era amado pela maioria e odiado por alguns. Então, quem quer saber mais sobre a história do Tito e saber por que ele era amado por alguns e odiado pelos outros, aí olha o nosso outro vídeo, que a gente tem um outro vídeo que a gente conta a história da Iugoslávia desde o rei Petar, passando pelo Tito, que daí nesse mesmo vídeo tem o trem do Tito, e daí a gente finaliza lá no bombardeio da OTAN. Então quem quiser saber mais, a gente vai deixar o link aqui para você estar vendo aí o outro vídeo que daí conta toda essa história aí. Mas para fato desse vídeo aqui, então a gente só ia focar mesmo era na arquitetura. A gente só se estendeu um pouquinho mais, mas para vocês dar uma olhada aí bem como é que é. Para vocês verem, é de mosaico. De mosaico, como todas a arquitetura socialista e comunista, quase todas elas têm algum mosaico desenhado, né? Então esse mosaico aqui, ele tem ali as pessoas ali desse lado aqui, simbolizando o exército, né? Sim. E do lado de lá simbolizando o povo. Então, era no caso, eles trabalhando em união para a construção do Estado Maior. E olha só, bem diferente a estrutura do prédio. Sabe que esse prédio do museu foi o primeiro prédio que realmente me lembra Brasília. É? Sim, Brasília lá, o Planalto lá, onde tem os... lembra um pouco, né? Eu não fui, mas eu vejo pelas fotos. Onde tem lá os ministérios e Casa do Presidente e todos os outros prédios lá. Esse foi o que mais me lembrou lá, por causa que, pra quem não sabe também, Brasília foi feito no estilo brutalista. Lá da época também, era o brutalismo. E ele foi feito por aquele, acho que é Oscar Niemeyer, não sei como é que se pronuncia direito. Mas foi feito no brutalismo igual aqui. Bacana. Então, pessoal, a gente estava passando nesse prédio aqui faz pouco tempo aí e eu nem sabia dele até então. E daí foi da Duda que veio a ideia de pegar esse prédio aqui. A gente foi pesquisar sobre ele e o nome desse prédio que o pessoal chama popularmente é Toblerone. Eu vou deixar aqui como é que é o nome em sérvio mesmo. Mas esse prédio também ele foi construído entre 60 e 70, agora eu não sei exatamente. E ele também é um prédio habitacional normal. E foi daí que surgiu a ideia da gente fazer os vídeos sobre o brutalismo, né? Sim. Tu comentou comigo de, vamos fazer, por que tu não faz uma coisa que tu gosta, né?
E daí a gente teve essa ideia. Daí esse é um dos prédios principais que demonstra esse brutalismo. Por causa que as sacadas ali dos apartamentos, podem ver que elas têm o formato do Toblerone, aqueles bicos, né? Que tem no próprio chocolate, assim. Vou mostrar aqui. Ó o que o Renan falou ali, ó, das sacadas, ó. Não é só a Suíça que tem os Alpes, né, do Toblerone. É. Belgrado também tem, ó, também gente. tem o prédio Toblerone. É. E ele é totalmente diferente de todas as outras construções, né? É. Mesmo ele sendo da arquitetura brutalista, esse formato dele em bicos ali, com os vincos, em triângulos Triângulo. ali, ele fica totalmente diferente, né? Sim. E aqui é uma rua super movimentada, que aqui, exatamente na frente desse prédio, tem uma rótula que é na frente do estádio do AFK Belgrado. Então, pessoal aí, desculpa aí se o áudio não ficar tão bom, mas é porque a rua é movimentada dia e noite. É. E a gente tá num horário bem movimentado. É o horário de pico, né? É, então... Mas esse é o famoso prédio Toblerone. É pra lá? Só seguir aqui o fluxo. E essa construção aí, sabe o que é? Não, Essa construção é o Palácio da Sérvia. é o Palácio da Sérvia. Sim, olha que bonito isso aqui, ó. É verdade. A arquitetura brutalista pura. Ó, só pela altura aqui, ó. A altura não são muitos andares ali, ó. São 4, 5 andares de prédio. E ele é esticado. Aqui, Uhum. ó. Olha a diferença aqui, ó. Em comparação com os prédios atuais. Eles estão na horizontal, Verdade. né? Olha lá, na frente tudo. Bem bacana. E aqui a localização que ele fica também é bem bonita, né? Olha lá que tem o I Love Belgrado lá, I Love Sérvia. Ah, não vou conseguir dar o zoom. Não? Não. Vamos passar lá na frente e vamos mostrar daí. Pra quem gosta de brutalismo, Belgrado é a capital do brutalismo, talvez. Pode ser, né? Né? Acho que Belgrado, não só Belgrado, também tem outros lugares como Moscou, assim, ou na Rússia em si, né, também, né? Mas tirando a Rússia, brutalismo na Sérvia tem muito. Uhum. Olha aqui, pessoal, como a gente estava falando que o lugar é muito bonito aqui. Essa volta aqui na frente do palácio tem essa fonte. Aqui é uma fonte bem bonita, uma localização bem bonita. E ali o I Love que a gente falou. Vamos fazer a volta aqui. Cheio de bandeira aqui na rua, né? Na frente, né? Hoje eu acho que tinha alguma coisa de desfile, né? Eu acho que... Não sei se era um desfile, alguma coisa. Porque pelo dia que era hoje, né? Dia do armistício. Acho que hoje tinha alguma coisa, hoje de manhã.
Então, pessoal, esse aí é o último lugar que a gente ia passar hoje. Espero que vocês tenham gostado. Curta aí, compartilha aí nossos vídeos aí. E se puder aí, quem não for inscrito, chegou aí até o final, se inscreve aí, pessoal. Valeu! Valeu!